Eu quero ler com os irmãos e dar prosseguimento à mensagem que iniciamos alguns domingos atrás. Mateus capítulo de número 7, verso de número 24. Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27. Mateus 7, 24. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, verso 24. Também, irmãos, eu não tenho a mínima pretensão de terminar esse sermão hoje, mas se eu conseguir, será muito bom, mas prometo parar em um momento em que dá para a gente fechar um raciocínio e levar como tarefa para o nosso dia a dia. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo de número 24 ao verso de número 27. Finalzinho do maior sermão que Jesus pregou. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, mais uma vez, clamamos por Ti. Pedimos a unção do Teu Espírito, a graça do Teu Espírito, a compreensão do Teu Espírito aos nossos corações, e não queremos estar aqui apenas como ouvintes da Tua palavra, mas, Senhor, receba o nosso coração ofertado a Ti como terra fértil. Tira todas as distrações, todas as preocupações, Espírito Santo, que às vezes possa estar envolvendo a nossa mente, tirando a nossa atenção, nos distraindo deste lugar e da Sua palavra. Nós queremos levar o nosso coração como oferta a Ti, Senhor, como terra agradável, como terra fértil, como terra arada, e os nossos pensamentos cativos à Tua palavra. Em nome do Senhor, nós repreendemos no mundo espiritual toda distração, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, todas as preocupações, Senhor, que tentam nos roubar deste lugar, tentam nos desconectar da Sua voz. Queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero que a igreja diz esta última frase que eu disse aqui para finalizar a minha oração. Diga comigo: fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Ele vai continuar falando. Irmãos, nós iniciamos há alguns domingos atrás uma mensagem a qual o Espírito de Deus me instruiu para colocar o seguinte tema: como construir uma vida com Deus, ou construindo uma vida com Deus. Há um processo, como eu disse aos irmãos, não conseguimos extrair todo o conteúdo desses versos que lemos. E enquanto nós vivemos na face desta terra, nós estamos construindo, edificando. Nós estamos no processo de melhorar a cada dia. É o que eu sempre digo à igreja do Senhor Jesus. Hoje mais santo do que ontem, ou melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Sim ou não? É um processo contínuo, resiliente, persistente e perseverante. Eu quero respeitar os irmãos que estão conosco
no primeiro dia desse sermão, e eu não quero aqui me ater, senão nós vamos praticamente falar tudo o que falamos no domingo que nós expomos este sermão, esta reflexão, mas apenas para pontuar, para que se conecte ao ponto que vamos continuar, por questão de entendermos todo o contexto, e é claro e é evidente que todos nós conhecemos que o maior sermão que Jesus pregou é esse sermão que nós lemos, que inicia-se em Mateus capítulo 5, vai o capítulo de número 6 e finaliza no capítulo 7. E nós lemos o finalzinho do sermão de Jesus, que é conhecido como o sermão das bem-aventuranças, o código de ética cristã. Um sermão que mexe muito com a gente quando a gente vai, de fato, Yuri, ler esses versículos ou as mensagens diversas que toca a parte da nossa vida em todos os aspectos. A gente acha que é inatingível, é impossível a gente vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nós não vamos entrar nos pormenores, mas apenas nos ater nesses versos que lemos e compreendemos que no final do sermão de Jesus, ele não faz um feedback aos seus ouvintes, perguntando: o que você achou da mensagem? Você gostou do culto? Jesus não está ali para ser preocupado com que os seus ouvintes gostaram ou não gostaram de sua mensagem. No finalzinho, Jesus, com essas palavras, ele coloca todos os seus ouvintes numa situação muito crítica. E é evidente que às vezes nós, como líderes, queremos trazer a igreja a eventos, realizar cultos, trazer mensagens que amassageiam o ego das pessoas, que agradam as pessoas. E às vezes na empatia pastoral, e eu tenho muito isso comigo, às vezes despedido dos irmãos na porta, eu disse, espero que você tenha gostado. Mas a gente tem aprendido que culto não é para agradar pessoas. Culto não é para pessoas. Culto é para uma única pessoa, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O culto é para Ele. Se Ele não estiver aqui, nada disso faz sentido. Mas porque Ele está aqui, a gente sente a presença, a gente se entrega. Aleluia! A gente glorifica, a gente reconecta com Deus por causa da presença do Espírito Santo neste lugar. Jesus é a razão de estarmos aqui. Jesus é o brilho deste culto. Jesus é a graça derramada do Pai sobre as nossas vidas. E é assim que a gente precisa viver. Jesus, ele traz no final do seu sermão seus ouvintes para uma situação crítica. E a pergunta de Jesus é: que resposta você vai dar de tudo aquilo que você ouviu? No sermão passado nós falamos que é muito importante a gente estar aqui aos domingos, na EBD, sexta-feira, no culto de oração e ensino. É muito importante a gente estar aqui às quartas-feiras, sim ou não? É muito importante isso para a nossa espiritualidade. Mas mais importante do que isso, é o que a gente vai fazer depois de ouvirmos a mensagem que é pregada neste altar. Mais importante do que isso, sabe por quê? Eu disse também no sermão passado, a gente vai se tornar meros consumidores de eventos, de cultos. A gente vai vir aqui curtir a mensagem, curtir o louvor, e a gente vai para casa e nada muda. A gente vai para o trabalho e nada muda. Então, quando o Senhor, ele traz esta palavra para os seus ouvintes sobre os dois alicerces, o Senhor está querendo receber nos seus ouvintes uma resposta. Depois de ouvir todo esse sermão, qual é a atitude de vocês? E ele nos ensina a responder, Yuri, com esta instrução. Ele escreve sobre dois consultores
sobre 2 casas, sobre 2 fundamentos e sobre 2 resultados. E a gente precisa caminhar aqui, porque a minha intenção é tornar compreensível o que eu preciso trazer hoje da parte do Espírito Santo. Nós falamos domingo passado sobre a questão de trazermos respostas, e muito do que vivemos hoje são as respostas que nós demos ontem. E muito do que nós vamos viver amanhã será a resposta do que vamos dar hoje. A nossa vida, ela é levada por momentos e circunstâncias tão difíceis às vezes, e mesmo às vezes em momentos suaves, sempre vamos precisar trazer uma resposta. Então, amados, Jesus fala de 2 construtores. O primeiro construtor que ele fala é de um homem sábio. E o homem sábio, Jesus trouxe as suas atitudes para a realidade, para a prática. O homem sábio é aquele que, ao ouvir a palavra de Jesus, decidiu colocar em prática aquilo que ele aprendeu de Jesus. Ao ouvir a mensagem, ele decide colocar em prática. E ele então vai ser comparado como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem pratica a palavra do Senhor está edificando a sua casa sobre a rocha. Pastor, qual é a resposta deste homem sábio? Obediência. A obediência daquele homem ao ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática, trouxe para aquele homem um adjetivo que muitos de nós estamos procurando: ser uma pessoa sábia. A gente vive, irmãos, uma vida de obediência, e para viver uma vida de obediência não é fácil. Desde criança a gente é contencioso. O pai fala, não faz não, e o filho faz. Não põe a mão aí não, e o filho põe. Aí toma um choque quando é na tomada. Filho, não anda assim não, e o filho anda. Não corre não, ele corre e cai. Nós somos assim desde criança. Nós somos tendenciosos a viver aquilo que a gente quer. Nós somos tendenciosos a viver aquilo que a gente acha ser mais confortável, mais pertinente. Desde criança a gente busca viver uma vida independente, autônoma, insubmissa. Mas nesta parábola, nós aprendemos nesta palavra de Jesus que viver uma vida de obediência custa caro. Sacrifício custa caro. Viver uma vida de obediência pode nos custar tudo. A gente percebe que quando Jesus fala sobre esse homem sábio, ele fala sobre a dificuldade que esse homem teve de edificar a sua casa. Ele teve que cavar. Imagina, cavar até encontrar uma rocha, sem uma pá, sem uma alavanca, sem uma chibanca, talvez com as ferramentas mais primárias que ele poderia ter. As dificuldades que estavam diante dele para chegar até a rocha, creio eu, não o impediu de prosseguir até encontrar a rocha. Irmãos, desconfie. Se o evangelho pregado para você tem sido o evangelho fácil, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo custa caro. É sacrifício. Seguir Jesus vai nos custar muito. Trabalho, oração, dedicação,
renúncia, sacrifício. Este homem não desiste, ele vai cavando até encontrar a rocha. E ao encontrar a rocha, ele planta lá, ele edifica lá a sua casa. E a paz do Senhor para os nossos corações esta noite é: se você está seguindo Jesus e não está te custando nada, talvez hoje seja o momento de você parar e pensar: será que realmente você está seguindo a Cristo? Será que realmente nós estamos seguindo a Jesus? Porque se nós estamos seguindo Jesus, nós estamos vivendo momentos e circunstâncias que têm nos custado muito. Se não, vejamos Filipenses capítulo de número 3, verso de número 7 e verso de número 8. Se tiver como colocar no telão, eu vou lendo porque eu anotei. Paulo escrevendo à igreja aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, versículo 8, ele disse: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, chega um momento que não dá. A gente tem que sair do muro. A gente tem que dar resposta positiva. A gente tem que decidir aonde a gente quer chegar. A palavra do Senhor diz que se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis do mundo. Hoje nós encontramos uma sociedade relativista, uma sociedade pluralista, em que as pessoas estão mais em cima do muro. E diga-se de passagem, se você está em cima do muro, lugar do muro não é de Deus. Você está já do lado do inimigo. Você precisa dar uma resposta positiva. O Espírito Santo tem pressa de te usar. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo tem pressa em te usar. Pastor, ele vai usar outro? Não vai. O que ele tem com você e através de você só depende de um posicionamento. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Pensa, quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você, homem? Põe a sua casa em ordem e você está procrastinando. Quantas vezes o Espírito Santo tem queimado o seu coração para se posicionar como verdadeiro sacerdote na sua casa e você está procrastinando as dificuldades, as adversidades e o conforto, pastor. E o conforto. Nós estamos numa sociedade em que está nos encurralando a cada dia para vivermos uma vida em busca de todo o conforto possível, de vivermos aquilo que queremos. Nós não queremos trabalhar. Aquilo que dá trabalho, a gente quer desistir. Dá trabalho. Nós estamos vivendo numa sociedade que não quer cavar fundo. Uma sociedade que quer construir a sua vida na superficialidade, na areia. Sabe? Porque dá trabalho cavar. Como é, pastor, que eu vou cavar e edificar a minha vida? Irmãos, vocês conseguem convir comigo que todos nós estamos construindo a nossa vida com Deus, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, dia a dia? Levante as suas mãos assim. Dia a dia. Todo dia a gente está edificando. Todo dia a gente está colocando tijolinho. Ou quem sabe,
o Espírito Santo nos leva para o momento hoje, a esquecermos de vivermos da aparência, da superficialidade. Tem pessoas que querem mostrar a sua edificação. Tem pessoas que querem mostrar para as pessoas, ostentar para as pessoas, mas está tudo na superfície. Nós estamos vivendo uma geração que tem muita visibilidade. Nós estamos vivendo uma geração dentro das próprias igrejas, que a preocupação é visibilidade. Nós não estamos aqui falando contra a mídia, nós usamos a mídia para evangelizar. E precisamos alcançar vidas e aprender a cada dia. E tudo que a tecnologia tem ao nosso acesso, a gente precisa acessar. E levar a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Mas às vezes, muitas igrejas, é só visibilidade, fugiu da essência, é só performance, não tem mais a essência, o Espírito Santo não está ali mais. Uma geração que tem visibilidade, mas não tem profundidade. Uma geração que se baseia, Rubens, na avaliação das pessoas, no estereotipo, naquilo que você tem, na técnica para pregar, na técnica para cantar, na performance. Isso não impressiona Deus, nunca impressionou e nem vai impressionar. Não viva de avaliação de pessoas. Viva compreendendo que nós temos um Deus que nos vê em secreto. Aleluia, Jesus. Viva compreendendo que nós servimos um Deus que nos chamou para ser diferente na sociedade, mas nos chamou para sermos diferentes dentro da nossa casa, no nosso lar, nas quatro paredes, quando ninguém está nos vendo, é no secreto. Quando eu estou orando, eu estou cavando para edificar a minha casa nele. Quando eu estou jejuando, eu estou cavando para me edificar a minha casa nele. Quando eu estou à igreja, eu estou cavando para edificar a minha casa nele. Quando eu estou na consagração, aleluia, na comunhão com a igreja, eu estou edificando a minha casa. E diga-se de passagem, meus irmãos, a verdadeira vida cristã, ela é construída no secreto. É no secreto. Aqui é só um reflexo daquilo que nós somos no secreto com Deus. E sabe que é um grande desafio? Porque nós vivemos numa sociedade acelerada do fast food, do miojo. E a gente quer comparar, não tem nem como comparar um miojo instantâneo em 2 minutos com aquele macarrão que a vovó demorava 40 minutos para fazer. Que macarrão que até hoje a gente não esquece. Que comida gostosa que a vovó, a mamãe fazia. A gente está na geração do micro-ondas. Por isso, às vezes, nós vivemos uma desconexão com o Espírito Santo. O culto está ruim, pastor. O louvor está ruim, pastor. A igreja está ruim. O Senhor tem me dado um jargão este ano. Eu comecei a dizer: se não há culto na vida, não há vida no culto. A gente passa envolvido com tantas coisas. E chega aqui, nós queremos mostrar uma espiritualidade. A gente trata mal a esposa em casa. E chega aqui, a gente trata ela de benzinho. A gente trata os filhos de qualquer forma em casa. E quando chega aqui, é meu filhinho, minha filhinha. A gente vive de aparência.
Mas o Espírito Santo está nos chamando a viver uma vida com profundidade com Ele. Viveremos uma vida autêntica, aprovada por Ele e aceita por Ele, apesar de nós. Dá para compreender isso? Você consegue compreender a linha de raciocínio que o Espírito Santo está nos levando? E a pergunta é: você quer ser um homem sábio ou um homem tolo? Porque o homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre a areia, sobre a rocha. E o homem tolo é aquele que edifica a sua vida sobre a areia, na superficialidade. É aquele que ouve a palavra, mas nada muda. Aquele que ouve o sermão que impacta, mas na segunda-feira ele está no mesmo ciclo vicioso de pecado. É aquele que ouve a voz do Espírito Santo chamando para a santidade, mas ele não resiste às ofertas que contaminam a alma. Este é o homem que Jesus disse que responde a sua palavra apenas como ouvinte. Amados irmãos, nós não podemos nos moldar ao mundo, que são movidos pelas facilidades, pela conveniência. O Evangelho de Cristo é cruz. O Evangelho de Cristo é renúncia. Saia da zona de conforto. Deus tem pressa em te usar de uma forma extraordinária para que vidas sejam transformadas. O Espírito Santo está gritando para que a sua igreja venha viver uma vida de profundidade, de oração, de jejum, de santificação, uma vida fundamentada na palavra do Senhor. O Espírito Santo nos pergunta onde nós estamos fundamentando a nossa vida. Onde você está fundamentando, onde nós estamos fundamentando a nossa família. Onde nós estamos construindo os nossos projetos. Aonde estamos? Deus não te chamou, irmão, para construir a sua vida em coisas momentâneas, supérfluas, passageiras. Deus te chamou para fundamentar a sua vida nas coisas que são eternas. Cuidado. A gente precisa tomar cuidado com os pratos de lentilha. A gente precisa tomar cuidado com as ofertas que Satanás coloca para a gente. Quando você percebe, era só 10 minutos na internet, já deu 1 hora, já deu 2, e o Espírito Santo clama. O Espírito Santo chora. Aleluia. Para relacionar com o seu povo, com a sua igreja. Pastor, é só 1 hora de jogo. Quando você percebe, você virou a noite. Você está de madrugada. E aí a gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para ler a Bíblia. Porque a televisão, os jogos, as seriados. Irmãos, compreenda a voz do Espírito Santo. A gente precisa tirar um tempinho sim para interagir. Tem vídeos engraçados. Sim, a gente precisa do nosso lazer. O problema é que a gente está sendo desleal. A gente está dando mais tempo a essas coisas que não edificam. E aquilo que edifica, aquilo que nos traz profundidade, a gente passa tão pouco tempo. O Espírito Santo nos chama para vivermos uma vida construída nas coisas eternas. Se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Construamos a nossa vida na palavra, e eterna são as palavras do Senhor.
Seguir Jesus sempre nos custará uma vida de obediência. Sempre nos custará muito. Pelo contrário, viveremos na superficialidade. E eu quero crer que vivemos na superficialidade, viveremos sem fundamentos. Vivemos na superficialidade, nós vamos estar aparentemente como todas as pessoas. Porque Jesus disse que os dois tiveram a oportunidade de construir. Os dois construíram. Jesus disse que os problemas vieram para ambos. E os problemas vieram para ambos. A diferença foi que o homem tolo e insensato tinha edificado a sua casa na superficialidade, sobre a areia. Quando vieram os problemas, a casa caiu. E foi grande a sua queda, e foi grande a sua ruína. Mas aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, os problemas vieram também, as dificuldades vieram, combateram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja do Senhor esta noite. Não é jargão, não. Tem homens de Deus aqui? Onde tem homens aqui? Sacerdotes? Onde tem? Eu venho nesta noite também como voz profética. Para o seu coração, homem, a sua casa não vai cair. Aleluia. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. A sua casa não vai cair. Mas para que a nossa casa não caia, nós precisamos nos posicionar, cavar fundo, edificar a nossa casa sobre a rocha. O evangelho que não transforma não é um evangelho de Jesus. O evangelho que não muda não é um evangelho de Jesus. Um evangelho que não traz na vida de cada um de nós resiliência, persistência, perseverança, não é um evangelho de Jesus. Não é. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que passa o tempo e você não desiste. Já viu que tem crentes que quando a luta vem, quanto mais aperta, mais ele ora, mais ele canta, mais ele prega, mais ele frequenta a igreja, mais ele exerce a sua função, o seu chamado, o seu ministério. Eis aí a resposta para muita gente. Por que você não para? Significa dizer ausência de lutas? Não. Por que o pregador não para de pregar? Não, é porque tudo está bem. Não está, não. Tem lutas, tem provas. Por que a sua casa ainda não ruiu? Por que o seu casamento ainda não foi destruído? Por que a sua vida em si, Satanás não conseguiu acabar com você? Porque você está edificado em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é o nosso porto seguro. Aleluias! Ele é tudo o que precisamos. Para os momentos alegres, para os momentos tristes, Ele é tudo o que precisamos. E é nele que precisamos edificar a nossa vida. Edifique a sua casa, edifique a sua família, edifique o seu ministério. Saia da zona de conforto, porque construir dá trabalho, edificar dá trabalho, e muito trabalho.
E o Senhor nos chama esta noite para recomeçar. Talvez a gente construiu em cima da areia, na superficialidade. E o Senhor nos chama hoje para recomeçar. Porque ninguém está isento de problemas e de lutas e de dificuldades. Que tal hoje? Aqueles que têm essa consciência, que têm edificado na areia, na superficialidade, o Espírito Santo te chama hoje para você começar a cavar fundo. Edificar a sua vida em Cristo Jesus. João 15, 3. Sem mim nada podeis fazer. Quantos compreendem esta palavra e podem dizer amém? Amém. Eu quero orar com você esta noite. Aleluia. Eu quero orar com a sua família esta noite. Eu quero orar juntamente com você. Aleluia. E quero que o Espírito Santo venha trazer um novo tempo na minha vida, na sua vida. Porque os ventos vão continuar soprando. As lutas vão continuar aí. Mas nós decidimos ouvir e obedecer à palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos de pé. Aleluia. Aqui dá pra gente, no momento da oração, me veio um hino à mente, ao meu coração agora. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Aleluia. Coloque a letra aí, porque eu posso me perder também na letra deste hino. Vamos cantar. Não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou quem deveria ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou quem deveria ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel.
Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a cada dia a viver as promessas da Tua palavra. Mas nós não queremos viver apenas as promessas da Tua palavra, Senhor. Nós queremos viver a Tua palavra na íntegra. E sem o Teu Espírito nós não vamos conseguir. Nossa casa vai cair, Senhor. Oh, Espírito Santo, queremos ser, Senhor, ouvintes e praticantes da Tua palavra. Não queremos viver apenas como ouvintes esquecidos. Não queremos viver na superficialidade. Não queremos ouvir a Tua palavra e ir para a nossa casa e nada mudar. Nós queremos ir para a nossa casa, Senhor, e vivemos a mudança da Tua palavra. Nós queremos ir para o nosso trabalho e sermos a diferença no nosso trabalho. Nós queremos ir, Senhor, para a faculdade, para onde nós estivermos, e as pessoas verem a Tua presença, o Teu brilho em nós. Não nos deixe viver na superficialidade, Senhor. Não nos deixe viver na aparência. Oh, Senhor, nos leva, Senhor, às profundezas do relacionamento com o Senhor. E entendemos esta noite que o segredo está em ouvir e obedecer a Tua palavra. Nos dê um coração obediente. Nos faça verdadeiros discípulos. Nos faça verdadeiros seguidores. Nos faça, Senhor, pessoas que ouvem e praticam a Sua palavra. Então esta é uma noite que o Senhor vai renovar ministérios. Esta é uma noite que o Senhor vai levantar homens e mulheres para o ministério da palavra, para o ministério do louvor. Esta é uma noite que o Senhor vai levantar jovens, crianças, adolescentes. Esta é uma noite que o Senhor vai nos levantar, Senhor, e nos colocar no lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Aleluia. Nos levanta, Senhor. Não é este problema que vai destruir esta casa. Não é este vendaval que vai destruir esta família, este casamento, este ministério. Não é, Senhor. Não são estes problemas, estas crises que vai acabar com a história desta pessoa. Não vai. Essa casa não vai cair, porque ela está fundamentada na Tua palavra, Senhor. E as Tuas palavras são eternas. Esta é a nossa oração. Este é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.
Assentem, glorifiquem e exaltem o nome do Senhor.